Quantas vezes você já se sentou para trabalhar e quando percebeu, já tinham se passado 2 horas e você não fez absolutamente nada? Você abre o computador, aí vem uma notificação, você dá uma olhadinha no celular, responde uma mensagem, volta para o trabalho, mas agora lembra de um e-mail urgente. De repente você está afogado num mar de abas abertas e a tarefa principal continua lá, intacta. Isso não é só falta de disciplina, é uma condição moderna, uma epidemia de distração que sequestra nosso bem mais precioso, o tempo. Mas, e se eu te dissesse que existem 2 ferramentas mentais simples, inspiradas na antiga sabedoria estoica, que podem te devolver o controle total do seu foco? Não é sobre força de vontade, mas sobre estratégia. Neste vídeo, você vai aprender o método do mini compromisso e da tarefa zero. 2 técnicas que vão transformar a maneira como você encara qualquer tarefa, permitindo que você finalmente saia desse ciclo de procrastinação. Fique comigo, porque a liberdade que você tanto busca está a apenas alguns minutos de distância. A maioria das pessoas acredita que o vilão do foco é o celular, as redes sociais ou as notificações, mas a verdade é que eles são apenas os sintomas. A verdadeira causa da distração está dentro da nossa própria mente. Pense comigo, por que é tão tentador pegar o celular quando estamos diante de uma tarefa importante? A resposta é simples, nossa mente está tentando fugir do desconforto, da chatice ou da dificuldade daquela tarefa. É uma busca por alívio imediato. Nosso cérebro é viciado em dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Cada notificação, cada curtida, cada vídeo curto é uma pequena injeção de dopamina. Quando você está diante de um relatório chato ou de um capítulo denso para estudar, seu cérebro entra em modo de abstinência e grita por uma dose. Ele vê o celular como a solução mais rápida para obter essa recompensa. É como se a sua força de vontade estivesse sendo puxada por correntes invisíveis em direção à distração mais próxima. Esse é o loop da distração. Você sente o desconforto da tarefa, busca um alívio rápido, se distrai, sente culpa por ter se distraído, e a tarefa parece ainda maior e mais assustadora. Um ciclo vicioso que sequestra completamente a sua produtividade. Entender isso é o primeiro passo para quebrar essas correntes. Agora que entendemos o inimigo, vamos à nossa primeira arma, o mini compromisso de 60 segundos. A ideia é ridiculamente simples, mas absurdamente poderosa. Quando você se sentar para fazer uma tarefa e a vontade de procrastinar atacar, faça um pacto com você mesmo. Vou trabalhar nesta tarefa por apenas 60 segundos, sem interrupções. Depois disso, se eu ainda quiser parar, estou livre para fazer o que quiser. Pense em um estudante que precisa escrever uma redação de 10 páginas. A tarefa parece gigantesca e a mente dele imediatamente busca refúgio no Instagram. Em vez de lutar contra essa vontade, ele aplica o mini compromisso. Ele desliga as notificações, abre o documento e diz a si mesmo: apenas 60 segundos, vou escrever qualquer coisa, nem que seja só o título e a primeira frase. Ele começa a digitar. Passam os 60 segundos, e o que acontece? A mágica da inércia. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Ao superar a barreira inicial, a parte mais difícil, o cérebro dele já está engajado. A vontade de parar diminui drasticamente. Aqueles 60 segundos se transformam em 5 minutos, depois 15, e quando ele percebe, a primeira página já está escrita. Essa técnica não exige uma força de vontade hercúlea. Ela apenas contorna a resistência inicial da sua mente. É um truque psicológico para começar. Da próxima vez que a procrastinação bater, lembre-se, apenas 60 segundos. Dê a si mesmo essa pequena chance de entrar em movimento. Vamos para a nossa segunda ferramenta que eu chamo de tarefa zero. Ela é inspirada naquela famosa frase de Mark Twain: se o seu trabalho é engolir um sapo, é melhor fazer isso logo pela manhã. O sapo, nesse caso, é a sua tarefa mais difícil, mais importante e mais temida do dia. Aquela que você tem mais probabilidade de procrastinar. A tarefa zero é simplesmente isso: fazer dessa tarefa a primeira coisa que você faz no seu dia de trabalho. Antes de checar e-mails, antes de responder mensagens, antes de qualquer outra coisa. Por quê? Porque essa tarefa, quando adiada, paira sobre sua cabeça como uma nuvem escura o dia inteiro. É como um monstro que você fica empurrando para o canto da sala, mas ele continua lá, te observando, drenando sua energia mental, mesmo quando você está fazendo outras coisas. Você está respondendo um e-mail simples, mas parte do seu cérebro está pensando: ainda tenho que fazer aquele relatório terrível. Esse medo e essa ansiedade consomem sua capacidade de foco. Agora, imagine o contrário. Você acorda, toma seu café e vai direto para o sapo. Você enfrenta a tarefa mais difícil de frente. Pode levar 1, 2 horas, mas você a conclui.
A sensação que vem depois é de um poder e uma liberdade imensos. O resto do seu dia se torna leve. As outras tarefas parecem incrivelmente fáceis em comparação. Você não só eliminou a maior fonte de estresse do seu dia, como também começou com uma vitória gigantesca, criando um impulso positivo que te carrega pelas próximas horas. Engolir o sapo não é sobre sofrimento, é sobre libertação. Então, como unimos essas duas ferramentas poderosas para criar um sistema de foco à prova de falhas? É mais simples do que parece. A tarefa 0 define a sua prioridade e o mini compromisso te ajuda a começar. Pense assim: você acorda e identifica o seu sapo do dia, aquela tarefa grande e assustadora. Essa é a sua tarefa 0. Você se senta para encará-la, mas a mente começa a resistir. A vontade de procrastinar surge. É aqui que entra o mini compromisso de 60 segundos. Você diz a si mesmo: ok, cérebro, eu sei que isso é difícil, então vamos fazer um acordo. Apenas 60 segundos de foco total nisso. Só isso. Você usa o mini compromisso como a chave de ignição para dar partida na tarefa 0. Uma vez que você supera a resistência inicial e entra no fluxo, a inércia te carrega. Para os estoicos, a disciplina não era sobre sacrifício, mas sobre liberdade. Ser disciplinado para fazer o que é difícil não te aprisiona. Pelo contrário, te liberta da ansiedade, da culpa e da escravidão da procrastinação. Ao combinar a tarefa 0 com o mini compromisso, você cria o seu kit estoico de foco, um sistema que te dá a clareza para saber o que fazer e a ferramenta para começar a fazer. Dominar o seu foco é a habilidade mais importante do século XXI. Se você aplicar essas duas técnicas, o mini compromisso e a tarefa 0, garanto que sua relação com o trabalho e a produtividade vai mudar para sempre. Você vai parar de ser uma vítima da distração e se tornar o mestre do seu próprio tempo. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal. Toda semana eu trago estratégias práticas como essas para te ajudar a viver uma vida com mais foco, propósito e liberdade. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.